hoje aqui conversando com você sobre o nosso inconsciente. Esse mecanismo, posso chamar assim? Mecanismo, né? Que ocupa 95% do nosso cérebro, que comanda quase tudo aquilo que a gente faz. E a gente fica pensando assim, não, ele é inconsciente, ele está lá, ele só vem à tona em situações que eu permito, etc. Né? A gente pensa que tem controle sobre o que a gente faz ou deixa de fazer, e na verdade não é por aí, né? O que vocês estão afirmando aqui para a gente. E voltando, e eu acho que está dentro desse contexto para a gente falar o quanto que nós, isso sim nós podemos controlar, a forma como a gente reage diante das situações, quer sejam elas de pressão, de estresse, disso ou daquilo, né? É possível controlar as escolhas feitas pelo inconsciente quando algo, essa coisa, né, que vem, que de repente você explode, que deve ser o impulso inconsciente. É possível controlar esse negócio? A gente pode mudar? Sim. Depois que explodiu, não. Mas se você se antecipar a essa explosão, né, se você sentir a presença de que vai acontecer alguma coisa, se você já está diante de uma pessoa que você já tem alguma, né, você já começa a se tranquilizar, começa a buscar soluções para aquilo que te aflige. Mas o que eu queria tocar nessa vertente, bem antes da explosão, é que é como uma plantinha, né? O inconsciente, ele está lá, a terra seria o inconsciente, é a base de tudo. Inclusive, Jung fala do inconsciente coletivo, né? Que talvez esteja ligado às perguntas que podem surgir. Você planta uma semente, quer dizer, você vai construir a sua vida ali em cima daquilo. O que você rega, o que você dá para a sua planta, o que você traz para a sua vida. Então, se você coloca no seu inconsciente, você permite que as coisas vão entrando, coisas ruins, palavras ruins, mais informações, palavrão. Quer dizer, isso tudo vai ficar lá. A hora que vier uma situação de emergência, uma situação de caos, é aquilo que vai sair, porque aquela é a sua base, aquele é o seu espelho, aquilo que está por trás. Mas se você, ao invés disso, alimentar de uma boa fé, né, alimentar de coisas positivas, lidar com pessoas positivas, a autoestima, que a gente ainda não falou, mas uma coisa muito importante para favorecer ao seu inconsciente é você ter uma boa autoestima. E você trabalhar dentro de você, que as pessoas não têm costume de fazer isso, né? Trabalham só para fora. Você só quer ver imagem boa, você só quer olhar para fora, você não olha para dentro. Então a gente tem que aprender a olhar para dentro, porque é dentro que está esse inconsciente, que é 95%. Então quando você se acostuma com o que você tem dentro e você aprende a respeitar o que você tem dentro, o seu pensamento também na sua consciência, na hora do caos, vai usar essas coisas boas que você colocou dentro de você e o que é legal, você vai ter acesso fácil dentro de você. Porque quando você utiliza um ambiente, o cérebro é mais ou menos assim. Se você faz o caminho, o rastro fica lá. Então você está acostumado a ir para dentro, você está acostumado a usar o seu inconsciente. Quando você não tem esse costume, ele te usa. E se você não alimentou ele bem, ele vai te usar com coisas ruins. Luiz Carlos, eu fico pensando, dentro disso que você está colocando, de novo, algo para o nosso dia a dia, algo para as nossas famílias, algo para as nossas crianças, né? Porque as crianças que elas ficam o tempo todo na televisão, com videogame, aqueles videogames de violência, de mata, de bate, de faz, de acontece, de não sei o quê, de agressividade, isso é uma informação que vai ficando de um jeito de ser, de uma forma de ser, que vai ficando para a criança, né? E que, de repente, numa situação de relacionamento dela, o que vai vir para a situação é exatamente isso que está armazenado, esse tipo de reação, esse tipo de resposta que está armazenada no inconsciente dela, né? Daí o cuidado, que aliás a Bíblia já nos recomenda o tempo todo, né? Com aquilo que a gente põe para dentro, né? Com aquilo que a gente guarda, porque é isso que efetivamente vai alimentar a nossa alma, o nosso comportamento,
o nosso dia a dia, né? Agora, Fundamental. pensando o seguinte, Aham, as nossas memórias, elas não são um registro como um carimbo. aham. Elas são modificáveis e a cada minuto a gente vai modificando. Agora, nesse momento que eu estou falando, eu estou modificando as minhas memórias. Aham. Que eu estou ouvindo, eu estou modificando os meus pensamentos. Então, Aham. a memória é uma massinha de moldar. Aham. Então, por isso é importante você estar perto de pessoas edificantes, porque Com o teu certeza. cérebro, ele copia muitas informações, né? Aham. Ele é um captador de informações e ele tem uma tendência a fazer esse, como o doutor falou, esse rastro. Então, você copia aquela informação, aquele rastro fica armazenado e quando você tem a oportunidade, você vai colocar aquele caminho ali à disposição das tuas ações e atitudes. Perfeito. E conforme você vai fazendo, cada vez mais você vai aperfeiçoando. Eu quero ver se eu aprendi. Vamos lá. O que vocês estão colocando. Porque tem uma coisa assim, né? Você já estava falando da importância dessa questão de que o estresse, a questão não é o quanto você está submetido às situações de estresse, Sim. a questão é como você aprende a lidar com essas situações, enfrentá-las e poder não permitir que de repente elas entrem e sejam a tua reação contínua, né? Então, a gente tem que saber como lidar com essas situações. Aquilo que a gente põe para dentro vai ficando armazenado na gente e isso é o que, diante do dia a dia, da vida que a gente leva, é o que vai aparecendo e o que vai respondendo às nossas ações, às nossas atitudes, aos nossos relacionamentos. Graças a Deus. Graças Isso a não Deus. é um carimbo, isso é mutável. Exato. Então, de repente, algo ruim que entrou, isso pode Precisa ser ser trabalhado. apagado, isso pode ser mudado com Sim. novas informações, com Transmutado. Transmutado. Tem uma outra situação também que é interessante. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele não foi feito para ficar sem estresse. Muito pelo contrário, o estresse ele é positivo. O que nós estamos vivendo hoje é um estresse não só superior ao que a nossa capacidade consegue, mas também uma outra forma que dificulta mais essa atitude com relação ao estresse. Então, a tendência é a fuga, o plástico bolha, né? Você não quer vivenciar aquele estresse. A partir do momento que você opta por não vivenciar ou não enfrentar uma situação de estresse, você não cria memórias e experiências que te fazem amadurecer, dar esses saltos de inteligência. Então, o ser humano ele foi feito, construído para ter situações de estresse. Que e ele evolui. tem possibilidade de vivenciar integralmente essas situações de estresse de forma muito pacífica e normal. Esse estresse, inclusive, ele é uma forma muito interessante e eficaz de aumentar a inteligência. Quanto maior o nível de estresse, eu não digo estresse de engarrafamento, não é esse estresse, mas o estresse, por exemplo, do Neymar, que fica muitas horas em atividade física, de atividades mentais, esse estresse ele é muito positivo. E tentando contribuir com a doutora, eu participei na UFRJ, lá na sua universidade, agora recentemente de 2013. E eu fui, tinham 500 pessoas participando de um seminário internacional para a saúde mental e eu me candidatei de ser o experimento. Fui lá na frente. Cobaia. Cobaia. E era um neurocientista de São Paulo, ele desenvolveu um aparelho chamado neurofeedback, onde fala desse estresse. Então, o cérebro ele trabalha com nível de estresse normal. Só que se esse nível exceder, você vai adoecer. Então, ele criou um software no computador dele, que o nível de estresse é uma coluna vermelha, o nível de adoecimento, o nível de uma energia que combate o estresse é uma coluna azul, que se ela não equilibrar, quer dizer, você tem que compensar o estresse que você está tendo. Se esse equilíbrio não acontecer com essa coluna que ele chama de coluna saudável, uma coluna azul, você vai adoecer se o estresse permanecer sempre alto. Sim. E uma coluna verde, que ele criou
para quem utiliza a respiração e a meditação. E como eu faço prática de meditação diária, eu quis ir, até para que pudesse ver o resultado, né? Botaram os aparelhinhos em mim e tal, e eu fui para lá. Sentei numa postura de meditação e ele me mandou relaxar. Então, 500 pessoas me assistindo no auditório, claro, no seminário, difícil, né? meu nível de estresse, a minha coluna vermelha, eu não Tava lá via, no alto. mas o pessoal via. Estava em 80, estava lá em cima. Mas a minha azul estava ali, 60, estava tentando acompanhar. Batendo lá junto, né? Mas quando eu consegui meditar, né, que eu comecei a respirar, inspira, expira e concentrei mesmo, tirei o meu pensamento do auditório, das pessoas me olhando, eu equilibrei, o meu estresse baixou, o azul subiu e é interessante, apareceu 2% de uma energiazinha verde, que é a cura do dia. Quer dizer, então se você tiver um amortecimento legal do seu dia, para você deitar na sua cama e dormir aquelas horinhas de sono, Sim. você se cura do dia anterior. Só que isso não está acontecendo, porque hoje se usa o inconsciente para vender, para ganhar dinheiro. Usam o nosso inconsciente com marketing, aí, né? É interessante porque aí hoje o ser humano, ele entra para dentro das horas da madrugada, né, e vai dormir, às vezes, com o estômago cheio, quer dizer, ele não descansa. Ele ficou lá deitado, já acorda para o dia seguinte, virou uma máquina, né? Talvez por isso se fale que não é bacana você dormir vendo televisão, com a televisão ligada lá, né? Porque aí você pega no sono, mas você pega no sono vendo o que está passando ali, ele está registrando, você está ligado, você não consegue entrar no sono bom e ter aquele sono que cura, o sono que restaura, o sono que realmente te... Eu lembrei dessa experiência, que eu acho que... Não, isso é bacana, e eu queria reportar para uma outra coisa. Eu não consigo deixar de fazer isso, né, Ana? Porque você está falando de que o estresse, ele é bom, ele faz parte da nossa vida. A gente aprende na Bíblia também que Deus não nos dá nenhuma carga maior do que a gente possa suportar, né? Ele dá aquilo que a gente pode suportar. E eu quero agregar os exemplos que você deu, os exemplos do jogador que é exposto ao estresse, o exemplo do dia a dia, da nossa vida, das adversidades, da morte, da falta de dinheiro, do estresse familiar, da briga, né, do cônjuge, daquelas situações mesmo que nos provocam no dia a dia, que a gente às vezes diz, não tem saída, não vou aguentar, eu quero morrer, né? Mas é exatamente aí que a gente precisa conseguir gerar energia verde. Muitas vezes buscando ao Senhor, um momento se a gente busca. Essa tomada de consciência. Queria ouvir de vocês isso, né? Porque já tem aí as pesquisas, a ciência que diz que a fé ajuda as pessoas a saírem de situações de doença, etc. Sim, com certeza. Porque nessa hora, se a gente busca esse ponto de saúde, da busca da força, a busca da paz no Senhor, né, a gente consegue efetivamente vencer esses momentos e encontrar. Com certeza. Essa questão religiosa, ela é uma questão controversa dentro da ciência, não dentro do lado do meu departamento, porque quase todas as pessoas lá são muito religiosas. Mas é controvérsia por quê? Porque a ciência busca padrões científicos para relacionar todas as questões que fogem a uma explicação razoável, uma explicação científica, né? Então, assim, é óbvio que a religião entra dentro daquilo que esse livro vem trazendo, né? A forma como você encara o outro. Quando você encara a situação, o outro, o difícil, o complicado, o impossível, com uma pessoa ao seu lado, que é com Jesus, com Deus, obviamente aquele fardo ficou leve, ficou muito mais possível, né? Todas as pessoas que creem no Deus do impossível vão estar vendo aquela situação de uma forma diferente. Agora, as pessoas que até são religiosas, mas chegam no fundo do poço de uma situação realmente muito complicada e olham e falam, meu Deus, e agora, né? E agora o que eu faço? Né? Eu vejo que todas as pessoas que tomam consciência, quer dizer, é puxar do inconsciente para a consciência,
para o racional, para o correto, racionalizar essa situação, são pessoas que conseguem lidar melhor com essa situação de adversidade, né? E isso se dá junto com um profissional. Quando a gente não tem mais saída, e a gente até conheço pessoas religiosas que falam, ai, não consigo nem fazer uma oração, porque eu estou tão exacerbada, está tão fundo do poço e é tão difícil para mim que eu estou no meu momento limite. Esse momento limite é o momento que você tem que jogar a toalha e falar, eu preciso de um profissional para me dar esse respaldo, para eu trazer desse inconsciente para a consciência, para eu entender. Esse planeta aqui é um planeta de adversidades. A adversidade faz melhor. Ou então vai te deixar no poço. Então, você tem lições que você precisa percorrer aquele caminho, aprender e passar para a próxima. E a próxima não é mais fácil. A próxima sempre vai ser um nível mais difícil, com complexos de dificuldade, para você melhorar cada vez mais. Então, eu vejo de uma forma seguinte, nós estamos sendo lapidados. Então, esses desafios, eles são desafios para melhorar o seu caráter, melhorar a sua personalidade, melhorar o seu ser, o seu indivíduo. Tudo que você trouxe das suas memórias. Quando você passa pelo deserto, é a nossa linguagem, Cris. Né? Quando você passa pelo deserto, quando você passa pela aprovação, você sai fortalecido. Né? Você sai mais forte, você sai mais vigoroso, com maior capacidade de lidar com novas adversidades, com coisas mais pesadas ainda, né? Esse é um processo. E a nível de consultório, a gente trabalha com isso também, porque a gente pergunta, né? Geralmente a pessoa tem, mas tem aquele que não tem religião, ou aquele paciente que chega e não tem. E eu estimulo, porque a pessoa precisa ter uma fé, seja qual for, mas a fé traz a pessoa para dentro, a fé traz isso. Todas as religiões têm um momento que a pessoa vai orar, vai rezar, vai fazer qualquer coisa. É um horário de meditação. É o horário de meditação, aonde ele vem, onde ele tem esse acesso. É a cura. Né? Perfeito. Queridos, eu já preciso ir para mais um intervalo, né? No próximo bloco eu queria ter uma pergunta de telespectador sobre a questão do déjà vu. Como é que isso se relaciona com a questão do inconsciente, né? E essa questão, quando você chega assim, que você chega num lugar que você tem a sensação que você já esteve ali, não, isso me é familiar, é conhecido, parece que eu já estive aqui, né? Eu estou em casa, alguma coisa. Isso, né? Tem a ver com o nosso inconsciente, mesmo que eu nunca tenha estado ali naquele lugar, como é que aquilo está na minha cabeça, onde é que eu já vi, onde é que isso está acontecendo. Como é que esse inconsciente influencia na nossa tomada de decisão no dia a dia, né? A gente já está aqui, tendo que trabalhar, tendo que fazer alguma coisa. É A ou B, A ou B, A ou B, especialmente nas situações de estresse. Às vezes um médico, né, que tem que tomar uma decisão de cirurgia, um motorista no volante de um carro que ele tem que tomar uma decisão para cá ou para lá. O que é que faz ele tomar essa decisão? O que é que o inconsciente tem a ver com isso, né? É vida, é dia a dia, tá bom? Logo depois do intervalo, vamos lá.